entender patavina, você sabe, de onde você estudou direito, você sabe mais ou menos que certos termos vêm de tempos antigos, né? E isso foi se arraigando na nossa língua portuguesa, trazida da Europa, praticamente, basicamente, e ficou, né, como jargão, como ditado popular, não é? Esse é um ditado popular, você sabe o que quer dizer? Não entender coisa alguma? Patavina, patavina. Isso é coisa alguma. É isso, né? Mas tem outro significado. Eu quero saber esse outro significado. Quem acertar leva 4 CD do programa de hoje. Beleza? O pessoal pode ligar no 33 25 98 23. Bom, vamos à nossa entrevista do dia, Léo Ribeiro, com a doutora Lisandra Abreu, falando sobre direito tributário. Ela que é conselheira do CONDECOM. Vamos lá. Entrevista do dia. Como eu disse, bom dia para você. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Você faz parte do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, que é o CONDECOM. Isso. Não é isso? E esse CONDECOM, nós conversávamos aqui agora, fora do ar, é composto por advogados, quem mais? Defensoria Pública, Associação Comercial, representantes da Associação Comercial, da CDL, da Vigilância Sanitária, o próprio coordenador do PROCON é o presidente do CONDECOM. Sebastião Severino. Isso. Hein? O que é, Léo Ribeiro? Falar mais perto. Fala mais perto, para pegar melhor o tostão da sua voz. Pois é. Mas você estava dizendo que todos esses profissionais de várias áreas fazem parte do CONDECOM. Do que, aliás, nada mais é do que um conselho do município que cuida da defesa e proteção de quem consome, do consumidor. Isso, né? isso. Até para algumas diretrizes de trabalho do PROCON, o que vai ter de análise. Por exemplo, vamos focar na questão dos atendimentos em relação aos assuntos financeiros. Faremos um trabalho com os bancos para que seja respeitada a legislação e o consumidor. Faremos trabalho em relação a empresas comerciais, serviços essenciais de água, luz, serviços privados, habitação, que são as consultas mais procuradas pelo PROCON. Depois vem saúde e alimentação. Primeiro é a questão da assistência de assuntos financeiros com os bancos. Certo, é o primeiro do ranking. Isso. Depois qual é? Das consultas. Depois nós temos produtos. Produtos, Isso. celulares, Isso. vestuário, enfim, tudo que a pessoa compra e às vezes não computadores, internet está nisso também. Também. Né? Uhum. E em terceiro? Em terceiro lugar nós temos serviços essenciais, de água, luz, telefone. Tem muita procura mesmo, né? O telefone entraria nos serviços essenciais. Sei. Os privados, depois nós temos habitação, saúde e alimentação. Uhum. Ok, doutora, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão dos combustíveis aí. Ontem nós tivemos mais uma manifestação nacional, não é? Que não chegou a Uberaba. Há pouquíssimos dias atrás nós tivemos aí um movimento aqui em Uberaba que foi de grande sucesso e que mexeu com as estruturas, né, dos donos de postos de combustíveis, que entenderam que a população já não estava aguentando mais o valor que estava sendo praticado nos combustíveis. Isso. Fala um pouquinho desse alto preço dos combustíveis, né, do entendimento seu, e por que esse movimento de ontem não atendeu tanto ao Uberaba assim? Aliás, o uberabense nem ficou sabendo. Olha só, essa iniciativa, inclusive, de vir conversar com vocês, partiu da reunião do CONDECOM, em demonstrar que as informações que nós temos em mãos, que são privilegiadas, que nós repassássemos para os ouvintes, no caso aqui da Rede Vitoriosa. E no aspecto dos combustíveis, nós analisamos que havia uma abusividade em relação aos preços dos combustíveis. Então, o que o PROCON fez? Um levantamento, né, com os postos de gasolina. Em 4 de maio ele divulgou no jornal de Uberaba, né? E deu uma repercussão interessantíssima. Nós falamos aqui sobre isso. Falei nome de posto aqui, falei onde estava mais barato. Fala os valores, isso. Quem estava mais barato, quem estava praticando o preço mais alto. E aí nós tivemos aquela outra manifestação anterior de algumas pessoas em relação aos postos para pagar um valor pequeno, né? E o posto ter que abastecer. Então, teve um reflexo. Na mesma moeda, lembrei o nome aqui, né? Isso, foi uma proposta nesse sentido. E ontem foi o dia da liberdade de impostos, ou seja, até ontem o brasileiro pagou os impostos. De hoje para frente a gente vai trabalhar para a gente. Então, até ontem são 149 dias para pagar, do 61 ano, tributos, né? 3 meses, quase 4 meses. E de uma arrecadação dos primeiros meses de 560 bilhões. Então, é um valor expressivo.
Esse dado é da Associação Brasileira de Planejamento Tributário. E a gasolina, ela tem uma preocupação, aí já não é cunho nem municipal, é cunho nacional, desse valor da abusividade. E aí nós verificamos o quê? Que depois desses movimentos, depois da questão também do governo que tomou uma iniciativa, aí nós vemos agora que o valor praticado em Uberaba está na média das outras cidades, coisa que não estava quando nós divulgamos em 4 de maio aquela pesquisa dos preços dos combustíveis. Certo. E aí nós verificamos também a questão da tributação, que envolve a gasolina. Então nós temos aí ICMS, PIS, COFINS, CID, tudo envolvendo o preço da gasolina. O que acontece? Esse valor aumenta muito. E aí nós temos aqui que se não tivesse essa tributação tão alta, a gasolina seria praticada a 1,63. Bem diferente dos 2,849 que são praticados hoje, 2,99, né? 2,90. Então, dependendo do preço, a gente consegue, em média, 2,90, 2,91. Ela falou imposto, né? Imposto, eu estou aqui, eu tenho acesso ao impostômetro, aqui aberto na minha frente, ó. Da Associação Comercial. Até agora, o brasileiro já pagou 572 bilhões, 448 milhões, 500 mil, mais 200 e tantos reais e alguns centavos. Isso. Cada pessoa... Você está atualizando o meu valor dos 560 bilhões. Olha, cada pessoa, cada brasileiro já pagou nesses 148 dias, né, que a senhora falou aí, R$ 2.981 de imposto. Só o combustível, então, foi uma fábula, né, de imposto, foi pago por cada brasileiro. A carga tributária hoje ela tem 40% do PIB, que é uma carga tributária muito alta, né? Talvez uma das mais altas do mundo. Isso reflete em tudo, porque na realidade, quem que vai arcar com esse custo? É o consumidor final. Sem dúvida nenhuma. E o que se pode fazer em relação a isso? Então, algumas medidas... O brasileiro, você sabe que o brasileiro boicota, mas não adianta nada. Tem algumas medidas que o próprio consumidor, com atitudes iguais àquela, né, do pagar na mesma moeda, ou levar a algumas reclamações, ó, o posto está praticando uma certa, está sendo abusivo nesse assunto. Então, levar para os órgãos competentes, levar para o PROCON, levar esse assunto para o Conselho, levar esse assunto para o Ministério Público, são atitudes dos consumidores para que não haja essa abusividade em relação aos preços. Talvez o silêncio vença mais do que o barulho, né, doutora, nesse caso. Né? Se você deixar, eu quero dizer, eu disse isso para digamos assim, para desenhar ou colorir o assunto. A pessoa não frequentar o posto de combustível, negar aquele posto, né? Ou seja, boicotá-lo no sentido de abastecer lá, gastar o seu dinheiro lá, é mais vantajoso até como forma de manifesto do que, né, simplesmente bater lata, ir para a rua, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que a conscientização do consumidor é no sentido de procurar aquele que te atenda melhor e com qualidade. Não adianta também o preço estar menor, mas a qualidade não ser muito boa. Então não adianta também fugir dessa situação. E evitar um outro posto, na minha visão, não tem muito reflexo. Por quê? A distribuidora, ao invés de vender para aqui, vai vender para outro. Você acredita que existe cartelização na questão combustível em Uberaba? Esse é um assunto que é discutido. No CONECON? Isso. E aí vai para os meios corretos de análise, que é o Ministério Público. Mas existe um estudo sendo feito em cima disso. No caso de existência, existe penalidade para? Aí o Ministério Público tem as atitudes para tomar em relação a essa situação. Porque o nosso conselho não apura isso. Certo. Né? A gente leva as informações, se for o caso, para o Ministério Público apurar. E você, para terminar esse assunto do combustível, você acredita, doutora Lisandra, que esse preço vai se manter mais baixo de agora em diante até o fim do ano? Ou ainda pode acontecer mais algum revestrez econômico que faça ele subir novamente? O que eu tenho observado é que até o governo mesmo tem acompanhado para ver se haveria uma redução ainda mais nos combustíveis. É estranho tentar entender que nós produzimos tanto, a questão do álcool, e aumenta o percentual do álcool na gasolina. O Brasil é o 10º produtor mundial de petróleo. E a questão do petróleo também. E aí não dá para entender por que não chega essa potência até nós, consumidores finais. Interessante, não é? Mas então,
Nós estamos conversando com a doutora Lisandra Abreu, falando sobre direito tributário, ela que faz parte do Conselho do Condecom e é profissional ligada à Secretaria Municipal de Fazenda. Vamos falar agora um pouco sobre tributações, né, que é o nosso segundo assunto. O que já foi arrecadado? Que a gente já englobou nesse assunto da gasolina, né? Que você comentou aí dos 570 bilhões já arrecadados. Então, a carga tributária, ela é expressiva, né? 40% do PIB, e envolve tudo: IPTU, ISS, ICMS, os tributos federais, estaduais, municipais. Essa quantidade de tributos, né, em relação ao consumo é muito alta. Por isso, tudo que o brasileiro consome tem alguns centavos ali, né? Tem muita coisa de tributação. Existe alguma coisa que o brasileiro não paga? Olha, boa pergunta. Qualidade de vida não tem. Vamos pegar por aí, né, doutora? Falta tudo, né? Falta educação de qualidade. É lógico que nós estamos falando aqui um assunto que já é mais do que falado. Falta qualidade de ensino, qualidade de saúde, qualidade de vida no geral, né? O que é interessante focar é que o brasileiro, em sua maioria, ele está tendo mais consciência dos seus direitos e está procurando, né, ver os seus direitos amparados. Por exemplo, o assunto dos financeiros aqui, questão de filas nos bancos. Então, isso tudo é acompanhado pelo PROCON. Inclusive, uma das sugestões que eu já vou antecipar, que foi passada agora há pouco pela chefe Elizabeth, lá do PROCON, chefe da seção de atendimento. Quando o consumidor tiver algum problema com o cartão de crédito, então vamos supor, ele recebeu a fatura e não vai poder arcar com aquele valor integral. Sim. Ela estava sugerindo fazer o seguinte: não pagar o mínimo, procurar o PROCON para cancelar esse cartão e fazer um ajuste em relação aos juros, a cobrança dos juros que são exorbitantes. Então, eu achei uma dica interessante para os seus ouvintes. Então, repete. O pessoal que tem cartão de crédito trabalha muito com cartão de crédito. Isso. O PROCON, ele tem a sugestão, através da chefe de atendimento, de que procurar o PROCON antes de pagar o mínimo, porque depois esse valor vai, né, a gente sabe que o valor é muito alto. Você recebeu o cartão, a conta do cartão, o boleto do cartão, você não tem condição de pagar a totalidade, não pague o mínimo e procure o PROCON. O PROCON vai entrar em contato com essa instituição para que esse valor seja renegociado e, caso seja até cancelado, para ter um benefício melhor e não ficar fazendo uma bola de neve em relação aos juros, que são muito altos. Certo. Juro muito. Doutora Lisandra, temos aí um ouvinte, o Gilson, quer fazer uma pergunta para você. Bom dia, Gilson. Eu gostaria de saber do registrado se você tem acesso à planilha de custos, para ver as margens, os custos e o lucro que o comerciante das gasolinas está obtendo. E outra coisa, é interessante, todo lado, não é disposto, os preços são idênticos. Se acha que os custos são idênticos, isso é minha pergunta. Obrigado, Gilson. Acesso a essas planilhas. Tá bom, obrigado. Doutora. As informações que o PROCON tem, no caso o Conselho, através do PROCON, desse levantamento que foi feito para saber bandeira, o preço na bomba do álcool, da gasolina comum ou da gasolina aditivada, o diesel também, que foi feito esse levantamento. Preço de margem de lucro, isso é do empresário, né? Ele é que tem essa planilha. E essa questão que ele comentou é muito importante, de falar que por quê? Qual é a causa da maioria dos postos ter quase o mesmo preço? Tem alguma coisa estranha. Tem demais, não tem não? Hein? Hã? Por quê? Esse valor tão próximo ou igual? Será que os postos são todos do mesmo dono? É difícil até explicar uma situação Ou será que tem um jogo de compadre aí? Né, doutora? Ei, Gilson, você quase que matou a charada, hein, Gilson? Doutora, nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial aqui na Vitoriosa. Voltamos no próximo bloco com mais assuntos pertinentes ao que nós estamos conversando aqui, tá bom? Estamos conversando com a doutora Lisandra Abreu, do Direito Tributário, conselheira do Condecom aqui no programa. Você está ouvindo Manhã Vitoriosa, no 670 Não, Ribeiro. AM. Não, que pausa aqui no meio? É bolinho. Garantias que ele possui. O que banco ganha de tributo em cima, né? Cada negocinho ali, o papelzinho que pega,
tira um extrato, já tem que pagar alguns %, né? Qualquer serviço é cobrado, né? Isso a gente verifica, né, nas estatísticas que saem, né? Os que mais tiveram lucro são as instituições bancárias. E por que eles não devolvem isso em qualidade de atendimento? Será possível, né? Por que o sujeito, principalmente aqui em Uberaba, é obrigado a ficar, desmarcar tudo que tem para ficar na fila de banco? Dá raiva, né? Dá vontade de pegar o atendente mas não é a culpa do atendente, é culpa da gerência. Isso, falta de atendimento, que aí pode ser procurado do PROCON. Aí o consumidor pega a senha, o horário da senha, o horário que ele foi atendido. Ele tem um resguardo e algumas informações e orientações através do PROCON de como ele deve proceder, como que ele deve agir. Tá. Doutora, além das instituições financeiras, você estava me dizendo também que outro assunto, aliás, outro setor que abusa muito do consumidor é o das financeiras. A gente tem que ter um acompanhamento, até porque cada cidadão que vai fazer o empréstimo, ele tem um limite, né, que ele pode negociar. Então, se esse limite estiver extrapolando, ele futuramente não vai ter como arcar. Isso é uma armadilha. Pode vir a ser uma Dá um armadilha. exemplo para mim. Então, uma sugestão, vai procurar algum atendimento nesse sentido, leve o contrato no PROCON, tem um atendimento, né, gratuito. Mas as instituições as financeiras não deixam a pessoa pegar o contrato e levar para vocês. Porque se sabe você que disser que não vai fechar sem ter uma orientação jurídica, se a financeira quiser fechar um negócio com você, ela pode disponibilizar sim o contrato para você. E o porquê dessa proliferação de inúmeras financeiras na cidade? Um número até, diria eu, que abusivo, né? Enorme. É porque tem quem esteja, né, cada rua tem uma hoje, né? Tem quem esteja buscando os financiamentos. E a maioria delas age fora da lei ou age dentro da lei? Aí esses dados eu não sei te precisar. Eu sei que existe um atendimento no PROCON para te orientar, para verificar se você não está extrapolando, né, as regras de financiamento. Isso tudo é orientado no atendimento do PROCON. Então, vale a pena procurar. Atenção, você que está me ouvindo agora. Está pensando em fazer um empréstimo aí, consignado, né? Folha de pagamento, essa coisa toda. Procure primeiro o PROCON. Tem profissional lá para atender diariamente, né? Isso. E aí vocês vão orientar. Ou um advogado de sua confiança para poder orientar. Mas melhor o PROCON, né? Porque o PROCON já é uma forma de se defender. Isso. Não é verdade? Um órgão do município que vai prestar esse serviço gratuito. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre ITR. O que é ITR? Ótima abordagem. O Imposto Territorial Rural, eu da Secretaria da Fazenda, através do Wellington Fontes, que é o secretário municipal da Fazenda, estamos organizando um evento para terça-feira, dia 31, às 9 horas, no anfiteatro da Prefeitura Municipal de Uberaba, para falar sobre o convênio entre município e Receita Federal. Esse tributo é de competência da União, mas há um dispositivo na Constituição que prevê que, se houver o convênio, a arrecadação, a cobrança e os lançamentos serão feitos através do município. Então, essa palestra vai servir para orientar contadores, agropecuaristas, que estão envolvidos no sindicato, que estão envolvidos nessa área de TR, né, Imposto Territorial Rural, para esclarecer como é que vai existir esse convênio em Uberaba, e aí o pessoal pode levar as suas dúvidas. O ITR é dúvidas. pagado anualmente? Ele é declarado e pago anualmente. Isso. Sei. Ok, doutora, Há uma declaração. Chegou mais uma perguntinha para você da Euripa, do bairro Abadia, está na sintonia. Ela pergunta o seguinte: para fazer empréstimo de R$ 4.900, ela tem que pagar 60 vezes de R$ 63,00. E R$ 2.000 ela tem que pagar 60 vezes de 65. Como é que é isso? Como é que se explica isso? Orientação através do PROCON. Leva essas informações para o PROCON, vai ser analisado o que ela ganha e o que ela pode comprometer do salário dela, ela da renda dela. Ela quer dizer aqui que o valor aliás, o dobro, 4.900, ela pagaria 60 parcelas de 63, e se fosse pegar R$ 2.000, ela pagaria 60 parcelas de 65. Quer dizer, incoerente, né? Incoerente. Então, Euripa, como disse a doutora, procurar o PROCON. Isso. Tem um horário a ser em que ela pode estar procurando vocês no PROCON? O horário do atendimento é interessante ligar para o PROCON. O telefone lá é 151
ou se não 33337666. Certo. Bom, lá o que não falta é sugestão para os consumidores. Claro, Né, e orientações dos direitos e deveres dos consumidores. tem cartilhas também que o pessoal pode estar apanhando. Existe um curso para o pessoal que quer se inteirar. Tem sempre aquele cidadão que é mais cidadão que o outro, não tem? Pode solicitar junto ao PROCON que aí pode ser ministrado futuramente um curso para os consumidores. Uma coisa que eu tenho dúvida é que, Uberaba, existe algum movimento que tenha partido do seio da sociedade e que trabalhe com vocês, do CONDECON e do PROCON? Tipo, em Belo Horizonte existe aquela associação das donas de casa, não tem? Existe. Aqui em Uberaba existe isso, esse movimento que partiu da sociedade, ou que tenha partido, ou que esteja partindo Eu não da tenho essa sociedade para informação para te defender. dizer. A Associação dos Domésticos aqui em Uberaba eu desconheço. Lá em Belo Horizonte, as donas de casa, as senhoras, iam nos supermercados, faziam levantamento da cesta básica, preço dos alimentos, e publicava isso para ajudar É as uma forma pessoas. do consumidor se mobilizar, igual esse caso da gasolina que nós comentamos. Como é que foi feito esse Uma forma de levantamento mobilizar. da gasolina? Vocês mesmo do PROCON, é que O foram? PROCON foi e ligou para os postos e checou e fez um levantamento de valor de álcool, diesel, gasolina. É isso que a Associação das Donas de Casa faziam para poder É uma ver se prestação de abaixava. É uma serviço forma e tanto, né? de regular o mercado, né? Pois Se é. demonstrando que aquele supermercado ele cobra mais do que o outro. Provavelmente ele vai analisar em termos de competitividade e vai reduzir o seu preço. Doutora Lisandra, se não existisse PROCON, como é que seria a vida?